Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de maio de 2025. Quem é Paula White, a chefe do gabinete da fé de Trump? Uma das evangélicas mais poderosas e com maior acesso a Donald Trump hoje se apresenta desta forma pelo X: eu tenho uma vida ótima e você também pode ter. Paula White é pastora de uma mega igreja na Flórida, conselheira espiritual do presidente, mais recentemente, lidera o gabinete da fé criado por Trump. O que é importante saber sobre ela? Cresci entre livros de pregadores e pastoras como a Paula White. Por isso, minha infância e adolescência foram cercadas por livros sobre saúde emocional e financeira. Chegando à vida adulta, segui caminhos teológicos diferentes dos meus pais, porém entendo de perto e por dentro como funciona a mente de quem segue ou ouve pregadores como a conselheira espiritual de Trump. Paula White era uma dessas pregadoras, bonita, nada tradicional, com uma fala e história envolventes. Nos anos 2000 ela se tornou uma verdadeira pastora de celebridades. Conduzia estudos bíblicos para os Yankees, time de beisebol de Nova York. Em 2003, Michael Jackson, um mês depois de ter sido preso por acusações de abuso de menor, convocou Paula White para seu rancho na Califórnia para receber apoio espiritual. A relação entre Trump e White começou em 2002, quando ele assistiu em seu programa Paula Today e entrou em contato com ela. O programa começou em 2001 e em 2006 já era transmitido em 9 canais televisivos dos Estados Unidos. O programa foi um fenômeno midiático, já foi transmitido na Fox, no Black Entertainment Television, além de outros canais cristãos consagrados na televisão americana. Se compararmos White a um pastor conhecido brasileiro, alguns poderiam associá-lo ao Silas Malafaia. Porém, antes de seu envolvimento político, White poderia se comparar a um Dave Leonardo dos Estados Unidos. Sua fala emocionada, gentil e envolvente, e sua história de superação de traumas e abusos da infância tornaram-na uma pessoa querida no mainstream americano. Ela era uma das únicas pastoras brancas de grande alcance a falar contra o racismo no sul dos Estados Unidos. Trump e White mantiveram contato desde que se conheceram. Por anos ela conduziu estudos bíblicos e reuniões de oração para o atual presidente americano, seus amigos e familiares. Contudo, White é uma conselheira que causa dissenso na base eleitoral de Trump. Diversos pastores, apoiadores de Trump, ficaram descontentes com a escolha de White para chefiar esse gabinete. Alguns discordam dela teologicamente, por ela promover a teologia da prosperidade. Outros rejeitam sua indicação por não acreditar que mulheres podem ser ordenadas pastoras. Segundo o Public Religion Research Institute, Trump é apoiado pela maioria dos evangélicos brancos dos Estados Unidos, 80%, mas escolheu para o cargo uma mulher cuja teologia é amplamente rechaçada por lideranças cristãs americanas. A reação dos evangélicos a essa nomeação serve como um lembrete de que a coalizão religiosa ao redor de Trump está longe de ser uniforme. A realidade é que os trumpistas cristãos são uma aliança de facções que frequentemente discordam entre si, que o apoia por diferentes razões e em busca de diferentes objetivos. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec esclarece sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras, por si mesmas, constituem o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber aplicação integral. Vejamos quais os obstáculos que se opõem sobre elas no estado atual da sociedade. Ao lado desse mal, procuremos o remédio. Na rigorosa acepção do termo, fraternidade resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros.
significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e aplicação da máxima proceder para com os outros, como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um, o egoísmo diz cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, é tão impossível que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir a de outro alto. Ora, como o egoísmo é a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou, se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade, nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, no discurso de Allan Kardec na sessão anual comemorativa dos mortos, esclarece sobre a religião na visão do Espiritismo. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos, é aí, com efeito, que elas devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injunções da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que fazem da religião uma questão de forma. Disso resulta que cada um fazendo consistir seu dever na realização da forma, julga-se que com Deus e com os homens quando praticou uma fórmula. Resulta, também, que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes, ele está isolado em meio à multidão, e não pensa no céu senão para si mesmo. Segue Allan Kardec. O isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, muito largamente dotados pelo coração, para que sua fé e sua caridade não necessitem ser reaquecidas num foco comum, é possível, mas assim não se dá com as massas, às quais é preciso um estimulante, sem o qual elas poderiam deixar-se dominar pela indiferença. Além disto, qual o homem que poderia dizer-se bastante esclarecido para nada ter a aprender em relação aos seus interesses futuros, e suficientemente perfeito para dispensar conselhos na vida presente? É ele sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Não, a maioria deles são necessários ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Sem dúvida esse ensinamento pode ser dado por toda parte, sob a abóbada do céu como sob a de um templo, mas por que não teriam os homens lugares especiais para os negócios do céu, como os têm para os negócios da terra? Por que não teriam assembleias religiosas, como têm assembleias políticas, científicas e industriais? Aqui está uma bolsa onde se ganha sempre, sem que ninguém perca. Isto não impede as fundações em proveito dos infelizes, mas nós acrescentamos que quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu, haverá menos gente nos hospícios. Se as assembleias religiosas nós falamos em geral, sem alusão a qualquer culto muitas vezes se afastaram do objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino que aí é dado nem sempre seguiu o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo, o que eles não fazem num período, fazem-no em outro, à medida que se esclarecem. Veem as lacunas que existem em suas instituições,
e as preenchem, compreendem que o que era bom numa época, em relação ao grau da civilização, torna-se insuficiente num estado mais adiantado, e restabelecem o nível. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, que ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, e não peçamos a uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para serem colhidos os frutos. Além disto, saibamos fazer as concessões necessárias nas épocas de transição, porque nada, na natureza, se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É neste sentido que se diz, a religião política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião, implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa, eis porque se diz também, a fé política. Ora, os homens podem alistar-se, por interesse, num partido, sem ter fé nesse partido, e a prova é que o deixam sem escrúpulo, quando encontram seu interesse alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, ele persiste à custa dos maiores sacrifícios, e a abnegação dos interesses pessoais é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Contudo, se a renúncia a uma opinião, motivada pelo interesse, é um ato de desprezível covardia, é respeitável, ao contrário, quando fruto do reconhecimento do erro em que se estava, é então um ato de abnegação e de bom senso. Há mais coragem e grandeza em reconhecermos abertamente que nos enganamos, do que persistirmos, por amor próprio, no que sabemos ser falso, e para não darmos um desmentido a nós mesmos, o que acusa mais teimosia do que firmeza, mais orgulho do que bom senso, mais fraqueza do que força. É mais ainda, é hipocrisia, porque queremos parecer o que não somos, além disso é uma soma, porque é encorajar o erro por nosso próprio exemplo. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.